boa tarde. Esse tempo maluco que a gente está vivendo, achei uma delícia poder estar aqui conversando com vocês. Acho que a gente está num período de busca e de entendimento de tudo o que está acontecendo com a gente, né? Eu acho que assim é um momento de profunda reflexão, o fato de você voltar para você mesmo, né? Eu tenho ficado muito arrumando a minha casa, eu digo no melhor sentido, né? Eu sinto que eu estou tentando me reorganizar e me entender nesse novo jeito de viver aí, que a gente vai descobrir qual é, né? Eu acho que a gente de teatro padece já de início e vai padecer no depois, porque para a gente conseguir trazer as pessoas de volta para o teatro vai ser um longo processo de reaprendizagem, de convivência, né? e de conviver em grupo. Eu acho que a gente vai ter um longo processo. Isso desse momento que a gente está vivendo, né? Eu vou falar um pouco da minha formação, como é que eu cheguei no teatro, né? Eu acho que a caracterização tem muito a ver da maneira como eu cheguei no teatro, né? Eu nunca tinha feito teatro na minha vida e eu estava na FAAP fazendo artes plásticas e tinha um grupo de teatro na FAAP. E eu, na época, isso nos anos 80, começo dos anos 80, fim dos anos 70, começo dos anos 80, faz bastante tempo. Eu me ofereci para o grupo para fazer uma pesquisa cenográfica e de iluminação, na realidade. Isso mais ou menos no meio do ano, em junho de 80, em junho de 81. E no final do ano, o processo do espetáculo que eles estavam ensaiando já estava avançado. E na universidade tem muito essa coisa de um entra e sai de gente, né? Toda hora saía um ator porque o curso exigia, ou porque mudou de faculdade, ou porque desencanou. E estava chegando a época da estreia do espetáculo, que seria no Festival de São José do Rio Preto, e um dos atores saiu faltando uma semana. O diretor olha para a minha cara e fala assim: você conhece o espetáculo porque você faz cenário, luz, essas coisas, entra para quebrar um galho para a gente estrear no Festival de Rio Preto. E nessa mesma semana eu pisei no palco como ator pela minha primeira vez e eu tive uma epifania. Foi uma descoberta para mim. Eu senti que dentro daquele espaço a minha engenharia interna funcionava muito bem e eu me identifiquei profundamente. O diretor olha para mim, a gente estreou o espetáculo em Rio Preto, ele olha para mim e falou assim: você é ator, você tem que estudar. Eu falei: cara, você sabe que eu estou gostando muito disso, faz uma semana que eu estou no palco e eu estou achando isso uma loucura. Ele falou assim: você devia estudar, você é ator. E eu falei: aonde? Ele falou: tem uma escola da USP que é incrível. Eu nunca tinha ouvido falar da EAD. Ele falou: tem uma escola incrível na USP, vai lá e se inscreve. Isso era outubro, em novembro, a gente voltou do Festival de Rio Preto, eu me inscrevi em novembro na EAD, em dezembro eu prestei exame, em janeiro eu entrei na EAD. Eu trabalhava com desenho animado publicitário há muitos anos, já desde os 15 anos de idade. Eu já estava há 5 anos trabalhando com desenho animado publicitário, eu já era diretor de arte da produtora onde eu trabalhava aos 21 anos de idade. Quando eu terminei a EAD, então eu saí da FAAP da noite, a minha turma da noite da FAAP era incrível. São artistas que até hoje estão trabalhando na paralela aqui comigo, como artistas plásticos, como músicos, grafiteiros. E eu mudei para uma turma da manhã da FAAP. Eu aguentei mais um ano, a minha turma da manhã era toda feminina, e era uma característica completamente diferente da turma da noite, que eram pessoas que trabalhavam muito, que tinham um outro empenho. Eu aguentei mais um ano fazendo FAAP pela manhã, trabalhando na produtora à tarde e fazendo a USP à noite, a Escola de Arte Dramática. Quando eu me formei na Escola de Arte Dramática, eu resolvi abandonar tudo, a FAAP, o desenho animado publicitário e seguir a minha carreira de teatro. Então, desde 1985 para cá, eu levo uma vida profissional relacionada a teatro. A maquiagem, como entra nisso?
Eu tinha um professor na EAD chamado Venceslau Braz Valim. Os anos 80, eu não sei a idade de vocês, eu estou com 60 anos. A EAD, no começo dos anos 80, foi o surgimento da AIDS. Então, o meu período da Escola de Arte Dramática, eu vi foi uma coisa horrorosa o que aconteceu com a AIDS no nosso período. Uhum. O meu professor foi uma das primeiras pessoas que eu me lembro de estar doente. E eu gostava muito dele. As aulas dele eram incríveis, que é o meu processo de aula até hoje, quando eu dou aula de caracterização. Hoje eu tenho menos tempo para dar aula em função da televisão. Eu uso o método que o Venceslau, meu professor, dava. Ele era um cara que chegava na aula e falava assim: hoje vamos reproduzir os comedores de batata do Goya. Hoje vamos reproduzir as Demoiselles d'Avignon. Vamos reproduzir algum Van Gogh. Ele vinha sempre com uma proposta muito ligada às artes plásticas, né? E aquilo, para mim, era um play center. Eu me divertia na aula de maquiagem. E em função da gente ter muito pouco recurso naquela época, não tinha importação, era fechada a importação no Brasil, né? Eu tenho 3 irmãs mais velhas, eu era um cara de 21 anos na EAD e precisava de material de maquiagem para fazer aula. Então eu roubava tudo das minhas irmãs, que eram mais velhas do que eu, levava para a EAD e assim a gente foi construindo. A gente fazia aula com a modelagem, a gente fazia com massa de calafetar vidro. O branco da maquiagem a gente fazia com pasta d'água, com minâncora, com talco. Realmente não tinha material, né? Então eu venho de um processo muito criativo no sentido dos materiais, né? Muito criativo para a gente conseguir fazer as aulas e acho que esse começo todo, eu vindo das artes plásticas, do trabalho de desenho animado publicitário, eu com 13 anos queria muito estudar desenho, não tinha grana, minha família era muito dura. Eu não tinha grana e tinha uma escola em São Paulo, chamava-se Escola Paulista de Belas Artes, que era do lado do MAPIM. O MAPIM é um prédio histórico na frente do Teatro Municipal. E ali na rua ao lado tinha essa escola. E eu, com 13 anos, fui lá, bati na porta com uma pastinha, com os lápis e papel. Abri a porta, era um salão enorme. Hoje em dia nem deve ser tão grande, mas naquela época eu tinha 13 anos, eu olhava aquele salão todo de janelão, enorme, entrando luz no fim da tarde pelas janelas, e todas as pessoas que estavam ali dentro tinham mais de 70 anos. Então eu olhei aquilo e falei assim: gente, o que eu estou fazendo, né? Eu falei: eu queria estudar luz, eu queria estudar sombra. E eles me pegaram, essas pessoas todas de 60, 70, 80 anos, e me ensinaram a enxergar luz, me ensinaram a enxergar sombra. Então, assim, eu venho de um histórico relacionado com o desenho que presta muito, muito para a caracterização, né? As minhas aulas partem da luz e sombra, partem da ossatura, da musculatura, do conhecimento todo fisiológico do corpo para você saber transformar, né? Então, veio desse processo incrível com o Venceslau. O Venceslau, no meu segundo ano da EAD, ele já estava muito doente. E ele gostava muito de mim, porque ele via que eu era muito criativo nas aulas, e ele começou a me colocar para dar aula. Já quando eu estava na EAD, eu já dava aula nas escolas de teatro, no Macunaíma, no Célia Helena, nas escolas que tinham em São Paulo, onde ele dava aula. E quando eu terminei a EAD, o Venceslau faleceu, e eu passei 10 anos dando aula de caracterização pelas escolas de São Paulo, depois de me formar na EAD. Então, daí vem a minha formação de caracterização. Junto a isso, o fato de eu vir das artes plásticas, o cenário, figurino, luz, sempre foi muito envolvente para mim. Eu acho que a direção de arte me diz muito respeito, no sentido de você fazer o figurino e a caracterização de um espetáculo. Quando eu faço cenário, figurino e caracterização, então, mais ainda eu consigo preencher esse universo de
do que a gente chama de um visagismo, vamos dizer assim, né? Que não é só caracterização, é você enxergar o todo, a voz do ator, a temperatura do ator, o jeito que o ator anda, em que espaço ele está andando, a cor que a luz incide, tudo isso interfere diretamente no trabalho de maquiagem, né? Então, isso para mim, tudo é muito abrangente. Por exemplo, onde eu vou buscar o processo para estudar luz e sombra, como foi isso com o Venceslau, que foi muito importante. Ele trazia os objetos para a sala, ele apagava toda a luz e ele ficava com uma lanterninha. Era tão naif, era tão rudimentar e era tão incrível, assim como foi transformador para mim enxergar isso tudo com o olhar do Venceslau, né? Ele ficava lá com uma lanterninha, ele tinha uma bola de gesso, uma pirâmide de gesso, um cubo de gesso. No começo ele ficava com aquela lanterna meia hora segurando, agora desse lado com a luz, agora com a luz de cima, agora com a luz de frente, agora com a luz de lado. Então a gente ficava desenhando aqueles objetos e tentando traduzir a luz e a sombra, a profundidade, a falta, a ausência de cor, a cor, tudo isso no processo de aula, no começo do processo de aula com ele, que era incrível, né? Então eu já vinha, como eu estava contando, eu já vinha do desenho, da pesquisa que eu comecei com 13 anos, de estudar luz e sombra, de ter feito artes plásticas, de ter chegado na EAD com essa bagagem. Eu acho que isso tudo me ajudou a abrir esse leque que eu tenho de ser cenógrafo, figurinista, maquiador, diretor, ator. Eu confesso para vocês que eu tenho uma paixão profunda pelo ator, né? Eu gosto de ser ator e chegou um momento da minha vida que eu estava tão dividido entre esses trabalhos, entre cenografia, figurino, caracterização e tudo. Eu trabalhei muito tempo com o Gabriel Vilela. O Gabriel voltou do Rio de Janeiro para São Paulo. Eu grudei no Gabriel e a gente começou a trabalhar juntos como cenário figurino e caracterização dos trabalhos. Eu fiquei 6 anos com o Gabriel, né? E aí chegou uma hora que eu olhei, eu falei assim, já estava há muitos anos trabalhando com isso, não por causa do Gabriel, muito pelo contrário. O Gabriel, a criatividade, ele transborda de criatividade, é um parceiro incrível, mineiro, que eu acho que mineiro por natureza tem, não é, Mona? Mineiro por natureza tem um universo fantástico, além do nosso, dos seres normais, aqui, paulistas, gaúchos. Mas não é todo mineiro, não, viu? São alguns mineiros mais especiais, como o Gabriel. Os que eu conheço, a maioria. Brincadeira, mas realmente são pessoas muito especiais, são artistas muito especiais, né? E aí chegou uma hora que eu estava lá já há muitos anos com o Gabriel me apareceu com um texto que chamava-se Pólvora e Poesia. Foi um espetáculo que eu montei aqui em São Paulo, que o Gabriel olhou para minha cara e falou para mim, Léo, o Alcides escreveu esse texto para o Cláudio Fontana, eu vou fazer cenário, figurino, e o Cláudio está procurando um ator com um nome para fazer esse espetáculo. E ele falou, e eu leio, eu acho que é você que tem que fazer. Eu falei, Gabriel, eu estou tão desencanado de ser ator, eu acho que vou até deixar de ser ator e vou ficar trabalhando com o cenário e figurino, né? Que estava tão latente, todo mundo me chamando para fazer cenário e figurino e maquiagem. Eu li o Pólvora e Poesia. O Pólvora e Poesia trata do encontro do Rimbaud e Verlaine, os 2 anos que eles viveram juntos em Paris. Um menino de 16 anos com um cara de 47, que era o busto do Parnaso, vem um menino com uma poesia nova e passa por cima de Paris como um trator e transforma toda a poesia no Ocidente. Eu li o texto e eu falei, eu conheço o Verlaine profundamente. Falei, quero fazer esse trabalho. A partir do Pólvora e Poesia, que foi um texto do Alcides Nogueira, direção do Márcio Aurélio, cenário e figurino do Gabriel, era eu e o João Vitti fazia o Rimbaud e eu fazia o Verlaine, que a minha carreira como ator voltou para o lugar aonde eu queria, era o meu eixo, né?
A partir daí eu vim para a televisão, até tinha uma companhia de teatro que durou 15 anos, que nesse período que eu estava trabalhando com o Gabriel já não existia mais a minha companhia, eu já estava tentando uma carreira solo, eu sempre fui de companhia, sempre fui de grupo, eu tentando uma carreira solo e o Pólvora e Poesia foi o espetáculo que me trouxe esse eixo. Independentemente disso, eu continuei e continuo até hoje fazendo espetáculos que eu alcanço fazer como figurinista, como cenógrafo, como caracterizador. Sobretudo caracterização. São os trabalhos que eu mais tenho feito na paralela do meu trabalho como ator. Espetáculos menores, claros, não consigo pegar um musical para fazer, eu não consigo pegar espetáculos com muitos atores, porque você precisa ter muita disponibilidade de tempo e eu não tenho mais essa disponibilidade toda. E eu tenho um processo de caracterização que eu acompanho os ensaios, eu vou criando a caracterização, eu faço uma repetição de algumas vezes dela depois, antes da estreia, de preferência eu deixo pronto antes da estreia, ou quando não, eu insisto ainda depois da estreia, mais algumas vezes de repetir esse trabalho, e deixo que as pessoas levem para frente. Eu respeito muito a organicidade que a maquiagem toma a partir do ator, e como ela se personaliza para frente na temporada, né? Eu tenho um respeito grande por isso. Eu acho que eu gosto de ensinar, mas eu gosto da característica da personalidade do ator em cima da maquiagem. Então, meu trabalho vem muito nesse sentido, né? Tenho feito agora, o que eu poderia dizer para vocês agora de trabalho? Aí no Rio, eu tenho pouca coisa. No Rio eu fiz o Circo Místico, foi um grande trabalho que eu fiz no Rio, do João Fonseca. O do Guilherme Leme eu fiz o Matador de Santas, faz um tempo já. O Matador de Santas eu fiz... puxa, eu não vou lembrar agora. Aqui em São Paulo, sim, eu tenho muitos trabalhos, inclusive que eu estou fazendo como artista desse ofício, que é o teatro. Você falar do seu processo de criação, quando você está lá assistindo a cena, do texto, claro, que se você segue, como que você descobre que tipo de maquiagem, que estilo, como que você faz ensinando esses atores, como que você passa, né, dessa caracterização, esse processo assim, para você falar, mas pode citar exemplos, enfim. Né, da criação, de você lá assistindo, do início até chegar no palco. Vou falar do que está mais aquecido nesse momento, que é o Vagalume Tum Tum com o Ricardo III. O Ângelo Osório, que é quem dirige, é da minha geração da EAD. Então, eu conheço todo o trabalho do Ângelo e o Ângelo conhece todo o meu trabalho. Somos referências um do outro. Assim, eu acho que tem uma geração toda minha da EAD, que nós somos referências de nós mesmos e são pessoas que eu tenho um profundo respeito pela opinião e tudo exatamente por conhecer, por nos conhecermos todos, nós, os nossos percursos aí, né? E o Ângelo, há muitos anos que se envolveu com Shakespeare para criança. E há muito tempo o Ângelo queria que eu fizesse algum trabalho dele como caracterização, né? Eles têm uma ligação muito profunda com o clown. E quando eu sentei e comecei a assistir, eles são muitos dos atores que fazem são de circo. Vem da formação circense, tem artistas de rua, tem atores do teatro tradicional nosso, tem músico, ator músico. Então, assim, era uma geleia de artistas ali em cena, né? O Ângelo tem um processo muito criativo e muito divertido. Então, eu fiquei imaginando como ver Ricardo III para criança. Né? Primeiro, um texto pesadíssimo, né? As barbaridades do Ricardo, né?
tudo isso eu fiquei tentando imaginar como seria. Quando eu comecei a assistir, que eu entendi que o Ângelo estava levando para um universo quase clownesco, não clownesco, mas quase clownesco, o Ricardo III, aí eu falei, entendi. Então aqui eu posso puxar por uma questão mais farsesca do Ricardo III, puxar o Ricardo III para farsa no sentido estético. Não, o figurino não é meu, o figurino é da Cris, e eu não consigo fazer caracterização sem conhecer o figurino. Né? Então, assim, eu conversei muito com a Cris, muito conversando com ela sobre o que ela estava fazendo, ela me mostrando, ela tem um ateliê no espaço onde eles trabalham ali, e ela ia me mostrando o que ela estava fazendo, e ela estava usando, eles tinham que fazer umas fotos, e ela pegou um monte de Hellerman, e começou a usar as Hellermans para fazer gola, para fazer... E eu falei assim, olha, eu gostei muito, conversando com a Cris, gostei muito da Hellerman como linguagem, né? Achei incrível. Você podia desenvolver isso para tudo, né? E a gente criar uma unidade aí de estética do visual, juntando com a maquiagem, claro, mas que a gente usasse muito Hellerman. E aí, cara, foi uma farra, porque todas as golas, a crina do cavalo, todos os arranjos de cabeça, tudo é feito com Hellerman. Então a gente juntou isso a uma maquiagem farsesca. Eu estou falando, é claro que eu sou fã da Criolan, mas é claro que eu uso Catherine Hill. Eu também. É claro que durante muitos anos a Paiô foi o que a gente tinha de recurso. Aí depois vieram tantas outras marcas. A gente acaba fazendo um combinado de materiais, né? A gente acaba não usando um material só. Né? Eu sou fã da Criolan, mas uso todas. Claro que a Criolan tem uma qualidade absurda, né? Essa é uma montagem para o material gráfico, mas são esses personagens que foram criados. São personagens incríveis, assim, são atores incríveis. Opa, tem outra foto aqui. Esse aqui é Adeus Palhaços Mortos, que é dessa companhia José Roberto Jardim. Eles fizeram isso aí no Rio, era incrível esse trabalho. Deixa eu ver aqui mais. Temos aqui. Isso aqui foi um trabalho com o qual eu ganhei o meu primeiro prêmio Shell, que chamava-se Sacromaquia. Eu não sei se vocês sabem que é a Maria Thaís. A Maria Thaís é uma diretora incrível. Isso aqui e você ganhou o prêmio, o prêmio Avon também com ele, né? Com ele, exatamente. Isso aí. Isso aqui era Circo Místico. Opa. Isso daqui é do Newton Moreno, é a Memória da Cana. Isso é um trabalho tão incrível de caracterização. Eu quero falar um pouco sobre essa caracterização desse trabalho do Newton Moreno, que chama-se Memória da Cana. Esse foi um processo conjunto. Eu fiquei muito tempo junto com eles, ali trabalhando. Né? O Newton, ele adaptou o álbum de família do Nelson Rodrigues para o Canavial Pernambucano. Num primeiro momento, você está dentro da casa, da família. Essa casa toda era construída com telas transparentes, e dentro de cada cômodo você tinha umas cadeiras, então o público sentava pelos cômodos da casa. Os cômodos da casa todos eram de paredes transparentes, e esses personagens todos, cada um estava no seu quarto da casa, ou na sala, que era na parte central. Então, junto com cada ator conversando nos laboratórios, cada um buscava um arquétipo para o seu personagem. Né? Então, a senhorinha era mãe, e acabou, no fim das contas, ela usando um vestido de noiva. Como uma maneira arquetípica de representar a mulher na busca
na busca da pureza, da pureza absoluta dela. Ela usa como signo um vestido de noiva. Como a gente estava no Canavial Pernambucano, durante o processo de ensaio, a gente conversando junto, eu e a atriz, a gente sentia falta de como o público estava muito presente. Nesse sentido é que eu digo que o trabalho do artista, como figurino, caracterização, cenário, tudo é muito conjunto, né? A gente sentiu a necessidade dela carregar com ela a naftalina. Então, o público que estava sentado, ela tinha uns colares de naftalina. O público que estava sentado, ou por onde ela passava, trazia uma gestalt ali, que era esse cheiro de velho e guardado que fica com a naftalina. Então, isso foi um trabalho que a gente trouxe junto, eu fazendo a maquiagem, o figurino, junto conversando com a atriz, a necessidade que ela tinha dessa questão da memória sensorial do personagem. Então, a gente trouxe isso com a naftalina. Ela usava no corpo. O outro era o Guilherme, o filho que se castra, muito religioso. Ele me apareceu, ele foi numa igreja, ele é pernambucano também, o ator. Ele foi numa igreja em Pernambuco e me trouxe uma caixa de pequenos terços de plástico. Então eu peguei todo o cinto do figurino. A figurina dele era uma roupa, era um terno, 2 números menores que o dele, que a gente alargou só para servir, mas que ficava curto como uma criança, um homem que cresceu numa roupa de criança. E a gente amarrou todos esses terços que ele trouxe, eram 100 e não sei quantos terços, a gente amarrou no cinto. Então, por onde ele andava, o barulho é que caracterizava o personagem dele. Onde ele andava, aquele barulhinho que fazia o cinto dele, com todos aqueles terços, e aquele cara enorme numa roupa de criança, caracterizou. E assim todos os personagens do Memória da Cana tinham uma imagem gestáltica. Quando eu falo gestáltica é porque é uma imagem que te traz memórias, né? O cheiro da naftalina te traz memória da casa da sua avó, ou do armário fechado, ou coisas que te remetam a... Isso tudo veio do trabalho de assistir o ensaio, do trabalho de caracterização, né? Isso veio junto. Então, a gente acabou... O Newton olhava e falava assim, eu preciso que eles tenham o pé preto. Então a gente optou com todo o elenco descalço. Aqui o piso era de terra batida do cenário, onde o público ficava dentro, a uma certa altura, do primeiro para o segundo ato. Quando o Nonô aparece, ele derruba as paredes da casa toda. Então aquilo deixa de ser uma casa e vira um terreiro de cana. E aí você vê que todos os atores têm os pés pretos, pintados de preto, porque o Newton queria remeter isso ao pé preto do trabalhador da cana, né, no espetáculo. Então você acaba convivendo com os personagens de uma maneira terapêutica e familiar, vamos dizer. Essas paredes transparentes, essa mesa da sala do meio, a noiva é essa que está ali, que usa os colares de naftalina. Aquela é a tia também usava um figurino incrível, com os bobs, que eram umas lata de ervilha, que ela usava como bob. Que ótimo! Ela tinha uma pequena corcunda, ela já é uma atriz muito alta, então eu fiz uma pequena corcundinha nela. Era um trabalho muito interessante de caracterização. Esse foi a Memória da Cana. Katia Daher. Lá atrás, quem é que está? Ai, caramba, não me lembro. Será que é o Guilherme? Não lembro. Esse é o refluxo. Isso. Eu usei lente de contato. Cada ator tinha uma lente de contato completamente. Esse tinha uma lente de contato branca.
Uhum. Esse cenário, eu vou falar para vocês um pouco sobre esse projeto, ele é um projeto incrível. O SESI tem um teatro gigante na Avenida Paulista, e ele tem um mezanino, que é um pequeno corredor em cima. Esse corredor, eles fazem pequenas montagens experimentais. Eles têm um núcleo de dramaturgia do British Council no SESI. Esse texto foi escrito no núcleo de dramaturgia do British Council, lá no SESI, o Refluxo. Então, eles montaram com atores convidados profissionais para montar um texto que foi escrito lá no SESI, no núcleo de dramaturgia do British Council, e a história de uma ascensorista de elevador. O cenário do Eric Lenati é brilhante, porque a gente, quando chegava no saguão, lá no mezanino, é como se você tivesse chegado no saguão de um prédio, que você atravessava a portaria, apertava o botão do elevador, o elevador abria a porta, você entrava no elevador e a plateia estava do outro lado. Então você sentava lá, a porta do elevador fechava. Esse ascensorista ficava dentro do elevador e a cada andar, a cenografia atrás da porta do elevador mudava completamente. Então, a cada andar que você ia, era outro cenário que estava montado lá atrás. Dá para entender? Sim. Como se o elevador estivesse andando. Como se o elevador estivesse andando. Então, esses personagens saíam de dentro desse apartamento completamente distópico, um edifício completamente distópico, com personagens absolutamente loucos, que vão enlouquecendo o ascensorista do elevador, que é esse personagem que está aí no meio. Esse que está sentado na cadeira ao lado é um dos personagens que mora nesse edifício. Esse foi um processo todo muito criativo. E o Eric olhava para mim e falava assim, eu quero que eles tenham a figura de quadrilho. E eu falava, bom, a gente está colado na cara. Ele falou, não tem problema. A gente pode fazer esses personagens parecerem caricaturas dos personagens. Então eu todo dia do ensaio levava um ator. O camarim não é no mezanino. O mezanino fica no primeiro andar do SESI, os camarins ficam lá no segundo subsolo. Então, cada dia que eu ia para o ensaio, eu levava um ator comigo, ficava fazendo um laboratório com ele lá de caracterização, subia e apresentava para o elenco e para o Eric, e a gente foi descobrindo um caminho a cada ator, a cada personagem, dessa caricatura, no melhor sentido da palavra, e virou um espetáculo que tudo fazia muito sentido. A caracterização, o figurino, o cenário, tudo fazia muito sentido. Foi um espetáculo muito bem sucedido, o Refluxo. Deus Palhaços Mortos, do Zé Alberto Jardim, não sei se tem imagem, aí é um cubo, personagens, são esses 3 personagens do Deus Palhaços Mortos, esse é um processo que é o seguinte, o Zé trabalha com uma interferência tecnológica no espetáculo muito grande. Então, ele é um espetáculo feito dentro de um cubo, com projetor de todos os lados, frente, lateral e de cima, e 3 atores dentro desse cubo. Tá vendo? Isso é o cubo, com projeção de todos os lados, os atores estão lá dentro, e às vezes apaga, você enxerga os atores, às vezes você enxerga só a projeção, às vezes a projeção é só no fundo, às vezes a projeção é na lateral, e você tem um DJ que toca ao vivo. Toda a composição da música é feita ao vivo, os atores usam microfones, e ele precisava de uma imagem que fosse muito violenta dentro dessa interferência tecnológica toda, né? Então a gente levamos alguns ensaios aí para criar o visual desses 3 personagens. Eu acho que tem a cara deles aí em alguma foto, eu imagino. Olha, olha o Zé Jardim, esse que está ali no meio, né? O diretor, cara interessante. Está vendo? O figurino é do Lino Villaventura, a luz é dessa atriz que está aí, a Paulinha, essa primeira, ela que fez a iluminação, e o cubo, a cenografia, é de um pessoal que chama-se... Ai, deu branco, daqui a pouco eu lembro. Um pessoal que trabalha com tecnologia que é incrível.
Ó, põe essa primeira foto ali de baixo. Isso. Vê se dá para aumentar um pouquinho. Não dá para ver muita maquiagem, é muita cara branca. Aí não tem a luz do espetáculo, aí é foto de camarim. Isso. Tá vendo? Um deles tem o olho fechado e ele É. passava muito tempo do espetáculo como se também tivesse a boca sorrindo. Uhum. Léo, escola de mulheres que você fez? Foi escola de mulheres? Assembleia de Mulheres. Assembleia de mulheres. Isso, outro trabalho que eu ganhei para minha avó também. Foi com Isso, a Assembleia de Mulheres, foi direção do Moacir Góes. Exatamente. Nossa, esse é um processo incrível também, porque essas mulheres têm 130 anos, o coro de mulheres tem 130 anos, né? E aí fazer aquelas mulheres todas ficarem envelhecidas é muito bonito a Assembleia. Mas a Assembleia eu duvido que tenha aí, é muito antigo. E aí eu acho incrível, assim, eu acho bem, dá para a gente ver todo o trabalho que a gente, da turma, né, que os que já foram meus alunos, todos foram, né, já passaram, a gente vê bem a estrutura também dos personagens nesse espetáculo, Assembleia de Mulheres. Eu me lembro, assim, nossa, que eu fiquei louca quando eu vi. E te conheci aí, né, nesse prêmio, o Prêmio Avon. Na Escola de Mulheres. Eu falei assim, gente, que incrível. Foi logo no terceiro, né? Eu acho, o quarto. Foi. Acho que o primeiro, eu acho que foi o do... O primeiro, eu acho que foi o de Sacromaquia. Não, acho que esse Assembleia de Mulheres é primeiro, depois Sacromaquia. Ah, foi o contrário? Foi. Pode ser. Eu achei aqui, eu vou abrir na página do... Você está aqui nesse livro também, né, mano? Tenho, é porque eu não estou em casa, na minha casa com os meus livros, eu estou na casa dos meus pais, então... Mas eu achei o livro aqui. E se não me engano, o Beto Carramã está vendo? Foi no ano que o Beto... Foi do livro, né, Beto? O Beto está aí? O Beto Carramã estava, não sei se ainda está. Não sei se vocês conseguem enxergar, deixa eu ver aqui. Ana Kutner, essa é a Ana Kutner. Ai, que ótimo! Não sabia que era ela. Deixa eu ver quem mais tem aqui. Walter Breda. Então, as mulheres, tá vendo? Esse personagem, esse ator fazia um trabalho incrível de caracterização, Fábio Saltini. Eu vou mostrar para vocês. Aqui ele estava de velha. Aqui ele estava com outro personagem. E ele mudava durante? Não, a base é a mesma. Vê se dá para enxergar. Aham. Ele está de bigode. Ele está com a mesma base. Ele mudava figurino e peruca. Aí ele tem um outro personagem que está... Cadê? Aqui. Esse é outro personagem do Fabinho. E a base é a mesma? A mesma base. O bigode era postiço. Peruca, tirava o bigode. Eu deixava ele fazer a Bélia de bigode, porque eu gostava. Uhum. Aqui ele trocava a peruca. Ó, aqui é a Ana Kutner, ó. Sem dente, toda velha. Maria do Carmo Soares, Helen Helene, Malu, Pessim, nossa senhora. E aqui, deixa eu ver se dá para ver. Aqui sou eu quando era jovem. Aqui são os colegas que estavam concorrendo. Fabinho Nawatami, o Beto França. Beto França. Que vai falar daqui a 2 semanas. E aí eles me pediram para fazer no livro um trabalho feito, uma maquiagem feita para o livro. Eles acompanhariam o processo e eu faria, enfim, verdadeiramente, de maquiagem social não entendo absolutamente nada. Sou um desastre para maquiagem social. Né? Então eu quis fazer um trabalho que fosse completamente teatral mesmo. Assim, eu não tenho a delicadeza, a sutileza de fazer uma maquiagem social, não sei fazer. Não, meu trabalho é muito mão pesada, vamos dizer assim. Né? Aí eu convidei uma amiga, a Luciane Adami, para ficar de modelo para mim.
Está caindo aqui. E eu fiz essa maquiagem para o livro. Então, é uma coisa simples e tudo, eles acompanharam o processo aqui, mas eu gostava tanto, não sei porquê, e acabou virando a contracapa do livro. Virou a contracapa do livro. É tão bonito, né? Você falar de caracterização, ou só para não esquecer, que foi o trabalho do Antunes, do Fragmentos Troianos. Eu dei aula há muito tempo de caracterização para eles lá no CPT, e o Antunes olhava para mim e falava assim, vocês estão uma bosta, todo mundo com cara de palhacinho. Eu falei, me deixa assistir o ensaio. Nem era ensaio, porra nenhuma, ensina eles a fazerem. E eu ia lá e dava aula para eles, ele olhava, continua uma bosta, tudo com cara de palhacinho. Eu não quero isso. Eu falei, cara, me deixa ver o ensaio. Aí eu consegui convencer o Antunes, que não deixa ninguém ver o ensaio dele, né? Eu consegui convencer o Antunes, era uma estratégia de guerra, não tinha absolutamente ninguém dentro do teatro, era eu e ele na plateia, ninguém mais, e o elenco fazendo. Eu assisti o ensaio, eu falei assim, Jesus, eles não têm que usar maquiagem, isso é tão bonito. A menina que fazia Écuba tinha 26 anos, chamava Gabriela Flores. Eu olhei e falei, mas eu não adianta você falar, eu quero a maquiagem e acabou. Eu falei, tá bom. E fiz a maquiagem. Era um assombro. A Gabriela Flores era um assombro. Ela parecia uma velha de 70 anos em cena. E ela saía e ninguém reconhecia a Gabriela na rua. Ela saía no saguão do teatro, depois de fazer Écuba do Fragmentos do Troiano. Era lindo, espetacular, lindo. Saía aquela menina de 26 anos, você olhava no palco, ela andava uma bengala, ela tinha uma corcunda, aquelas figuras que o Antunes cria, que são incríveis, né? Era de uma credibilidade o que a menina fazia, uma loucura. Como também um processo sofrido com o Antunes, que não deixa você ver ensaio, que não deixava, puta de um cara, né? E eu estava nervoso, porque falei, cara, eu estou dando aula de maquiagem para o Antunes, né? Não é... Porra, eu vou ter que fazer um trabalho acontecer e ser bacana, né? Assim, então, também tinha uma ansiedade minha, uma responsabilidade, tudo, de estar ali com o Antunes, né? E ele olhando e falando, tudo palhacinho, tudo que eu olho parece palhacinho. E eu falava, meu Deus do céu, o que está acontecendo, né? Até que eu assisti o ensaio e falei, cara, não põe maquiagem nisso. Ele falou, é tão incrível o que eles estão fazendo. Não, porque eu quero. E ele tinha razão. A Gabriela fazendo Écuba era um assombro. Então, eu acho que também a caracterização, voltando, a caracterização também tem uma necessidade de uma credibilidade do ator muito grande nesse sentido, né? Não adianta a gente querer vestir uma Carmen Miranda num pirata, né? Então, às vezes, a gente tem que conseguir ter esse olhar profundo e vertical assim para o ator, né, de verdade. É muito difícil você mexer com a vaidade das pessoas, né? Quando você mexe com o rosto, você está mexendo com o ego, né? De como a pessoa se enxerga, como a pessoa se vê. É muito delicado isso tudo, né? Esse processo de... Às vezes eu lembro que eu era professor do Macunaíma e tinha uma aluna, ela é atriz, até hoje eu amo essa menina, mas ela usava tanto rímel. Eu falei assim, você nunca tirou o seu rímel? Ela falou, não, nunca. Eu falei, você se esconde atrás do seu rímel. Por quê? Né? Eu falei, eu queria tanto... Ela é linda, com um olho verde, mas você não enxergava, era uma placa preta. Eu falava, você se esconde atrás do seu rímel, precisa tirar isso. E eu fui mexer num vespeiro. Porque era uma complicação familiar, um problema, enfim, levou muitos anos, ela conseguiu resolver o rímel dela, que ela se escondia literalmente, ela se escondia atrás do rímel, e a gente conseguiu ver uma atriz incrível, incrível. Tem uma pergunta aqui da Dri, ela pediu para você falar mais sobre o Há Dias que Não Morro. Há Dias que Não Morro, da bonecalização, né? Da bonecalização. O Zé... eles tinham vontade,
todo o processo do Há Dias Que Não Morro foi criado, o texto foi criado para um processo criativo do Zé Jardim, que é esse que gosta muito da tecnologia no bijaria, a moçada que faz a cenografia. Esse é outro povo para vocês pesquisarem. Quem é de cenografia, procura bijaria. Uhum. É um grupo de arquitetos que trabalham com interferências na rua, em carro abandonado, em processos de jardinagem. Eles fazem coisas incríveis, os bijari. E eles que fizeram essa cenografia do Adeus Palhaços Mortos e do Há Dias Que Não Morro. O Há Dias Que Não Morro não chega a ser um cubo, ele é um U fechado também com projeção e com essa questão da bonecalização dos personagens. É muito difícil, a gente não tem, nem Ana Criolan, né? Uma maquiagem que plastifique, a gente consegue fazer, talvez para uma foto a gente consiga um efeito de plastificar e tudo, mas para a cena é muito difícil, a gente não tem um material que sobreviva ao tempo, ao movimento e à temperatura em cena, né? E aí as meninas são elas são produtoras muito incríveis, elas ligaram na Criolan, sem falar comigo, sem nada, ligaram na Criolan e falaram: o Léo está fazendo o trabalho de maquiagem do Há Dias Que Não Morro e a gente precisa conseguir chegar numa textura de boneca com algum tipo de material que vocês tenham. E a gente foi fazer, a Criolan topou que eu fizesse, eles dariam o material se eu fizesse a criação lá na Criolan e eles pudessem divulgar isso. Então, uma troca muito justa. Eu fui com as meninas, sentamos na loja da Criolan, eles me mostraram todo o material e eu fui pesquisando ali. Eles têm um prime que é perolado para o prata e para o pérola em 2 tons. Eu fiz a maquiagem delas nos 2 tons ali, tentando trazer uma pele que desse uma conotação de boneca, né? Então a gente conseguiu lá na Criolan esse perolado na base da maquiagem delas, que muda a cor do batom e a cor da sombra que a gente usa, mas as três igualzinhas, as três usam uma peruca Chanel. A Dri está mostrando as fotos, tá? Deixa eu ver aqui. Dri Faiden. Isso. É isso aí, são essas 3. Para chegar nessa pele aí, esse brilho que tem plástico. Aí eu fui recortando os cílios e procurando um jeito de usar os cílios que deixasse com um olhar de boneca. E a gente conseguiu essa figura aí. A peruca, curiosamente, a peruca é igualzinha. Mas como muda na cabeça de cada uma das pessoas, né? É muito difícil a gente achar uma peruca que fique absolutamente igual na cabeça de pessoas diferentes, com formato de rosto diferente. Isso. Né? Mas, de qualquer maneira, enfim, são muito... É a mesma boneca, né? Vamos dizer assim. Que lindo. O figurino delas é bárbaro. Não é meu figurino, não. Esse figurino é de uma menina que fez moda, pesquisou moda e começou a fazer essa pesquisa do trabalho junto com eles. A gente ia para o ensaio todo mundo. Eu não com tanta frequência, mas ela do figurino ia com muita frequência. E a gente ficou desenvolvendo isso. Inicialmente, eu fiz uma maquiagem nelas que era bárbaro e que eu achei que fosse impossível de usar, mas era possível, mas a gente acabou mudando no meio do caminho. Eu fazia a maquiagem, eu vestia uma meia de seda, uma meia calça de seda no rosto delas e fazia a maquiagem em cima da meia de seda. Isso era uma imagem muito interessante, né? Elas iam fazer assim e a gente acabou mudando para essa forma, com essa pele, com esse jeito, sem a meia de seda. Mas a meia de seda é uma coisa que eu quero usar ainda, em algum lugar. É muito interessante. A curiosidade minha, né, do Gabriel Vilela, dessa relação, né, dessa criação
quando você trabalhou com ele, como se deu? Você fez o quê? Maquiagem? Antes, né? Antes de você começar a atuar com ele também. Não, eu já tinha trabalhado com o Gabriel como ator. Ah, tá. Antes, eu já tinha trabalhado com o Gabriel como ator. E quando ele voltou para São Paulo, ele saiu do Rio, ele teve um período que ele ficou no Rio de Janeiro. Quando ele voltou para São Paulo é que eu fui trabalhar junto com o Gabriel. Inicialmente para fazer figurino, eu acabei fazendo cenário, figurino e maquiagem. E a gente fez um projeto, não sei se você lembra disso, Mônica, Telemig. A gente fez um projeto Telemig por Minas Gerais, que a gente deu aula de figurino e de caracterização por todas as cidades de Minas. Talvez eu não... Porque eu tenho uma coisa, períodos entre Minas e Rio, né? Aí talvez pode ter sido um desses que eu estava no Rio e não vi. Talvez. A gente trabalhou, e a gente ia de carro, viajando de cidade em cidade, mambembando, eu e Gabriel, dando um curso de figurino e maquiagem. Ele ia no figurino e eu ia na caracterização. Ai, que ótimo isso! Foi muito legal. E porque o Gabriel tem essa coisa dessa visão geral, né? Ele, como dizem, ele é um diretor tátil, né? Ele gosta de pegar e de colocar a mão ali e tá fazendo. Dessa abertura, dessa relação como era, né? Como era essa relação de abertura, de processo, né? O Gabriel transborda, né? O Gabriel transborda muito. Ele tem um acervo muito grande, né? O Gabriel monta ateliê. A gente monta ateliê toda vez que a gente foi fazer figurino e cenário e maquiagem, a gente sempre montou ateliê, né? Então tem muito recurso ali, né? Então a costureira borda, a assistente de direção borda, eu bordava, fazia maquiagem, eu trouxe os stencils para o Gabriel, eu fazia recortes no papel craft, passava cola de spray de um lado, colocava em cima do tecido e fazia aplicação de ouro, que é muito a cara do Gabriel, né? Isso é tão mineiro, né? Barroco, né? Totalmente, eu trouxe isso, essa técnica para o Gabriel quando eu comecei a fazer. Ele falava, põe nesse aqui, aí tudo tinha stencil com ouro, né? Aí você vai para e ele vai no exagero no melhor sentido, né? No exagero barroco da técnica. O Gabriel é muito interessante, assim. O figurino que eu ganhei Shell com o Gabriel foi o Gota d'Água. Não, foi Ópera do Malandro. Ele falou, Léo, vamos fazer o seguinte, vamos comprar tudo que a gente achar de vestido de noiva pela cidade. A gente desmancha e faz o figurino. Eu que fiz o figurino. Então, a gente estava trabalhando no TBC. Tinha reaberto o TBC em São Paulo, e a gente estava lá embaixo com o ateliê montado. Juro por Deus, eu devo ter comprado uns 100 e tantos, 200 vestidos de noiva. De todas as lojas que tinham, de todos os brechós, de todos os lugares que tinham vestido de noiva, eu fui comprando. Muita gente que doou, amigos que doaram. E a gente foi juntando aquilo, eu ia desmanchando os vestidos, esticando os tecidos e construindo um figurino todo, que foi esse figurino do Ópera do Malandro, com os tecidos de vestido de noiva. E isso veio do Gabriel. O Gabriel que olhou e falou, vamos fazer tudo com vestido de noiva. E realmente, cara, era tão criativo. E não era que ele era branco, porque você tem o pérola, você tem o salmão, você tem uma gama de brancos aí que passeia por cores incríveis, né? Você tive uma briga com o Gabriel na época da estreia, porque ele queria pintar os figurinos. Eu falei, de jeito nenhum! Eles vão ser brancos. Eu falei, eu estou aqui há meses construindo esses figurinos. Não vamos colorir. Aí foi ótimo, e eu acabei patinando os figurinos, né? Criando uma pátina que deixou eles muito mais ricos. Ele tinha razão nesse sentido, mas não no colorido, né? E ficaram incríveis, ganhei prêmio Shell com esse figurino, que foi desse processo do Gabriel. A maquiagem, na verdade, até era bastante simples. O que teve muito ali foi uma mão forte. Eu preciso pôr o carregador aqui que vai acabar a bateria. Tinha uma mão forte do Gabriel no sentido estético, de me mostrar um caminho para realizar essa questão do ateliê. Para mim foi uma novidade, porque eu sempre desenhei, e a costureira,
Aí a roupa voltava e eu trabalhava em cima, e quando você trabalha com o Gabriel, você faz tudo ao mesmo tempo, você vai construindo o figurino em cima do corpo do ator, isso é fantástico. No processo do Gabriel. Então, da mesma maneira, o processo de caracterização vai andando junto, né, no mesmo percurso em que você está no processo criativo com o Gabriel, você vai fazendo workshops e laboratórios. Quando chega na estreia, você já tem um arsenal imenso de figuras, né? De figuras no sentido de caracterização, no sentido de figurino, de composição, entre a junção dos atores com os figurinos e a maquiagem. O processo com o Gabriel é muito criativo, é muito criativo. E é ali praticamente... Não, é isso, porque são, né, são vários, né? Você não existe uma fórmula, né? Então, é bom ter essa vertente, são vários, e essa relação é muito intensa, né? Você já fez Gabriel também, Mona? Não, eu trabalho com Galpão, mas mas não com o Gabriel. Eu fiz Galpão, mas não com o Gabriel. Eu já trabalhei com vários, conheço o Gabriel por tabela, né? Vamos dizer assim, mas nunca efetivamente trabalhei junto. Tem uma pergunta aqui do Fábio, que ele pergunta: Leopoldo e Mona já trabalharam juntos? Não trabalhamos. Primeira vez que estamos fazendo aqui agora. Não sei porquê, um galpão, alguma coisa. Eu sou fã há muito tempo. E a primeira vez que a gente conseguiu aqui né? Conversa com o galpão ali, eu não sei o que foi que a gente estava... Eu também. Tem uma coisa assim, não me lembro, porque a gente acaba correndo muito, né, sempre. Mas, assim, esses encontros que eu acabei inventando, eu estou conseguindo realizar um sonho que era ter esse contato e que acaba a gente não conseguindo realizar, porque está todo mundo sempre correndo muito, né? Então, é a primeira vez assim, que a gente tem né, que a gente consegue conversar mais tempo. A gente já tinha conversado antes, né, muito nos prêmios, né, que a gente encontra, e de ver alguns espetáculos que eu já tinha visto, mas nunca a gente tinha conversado tanto tempo, trocado tanto, ou aprofundado assim mesmo no trabalho do Léo. Então, acho que não tem mais perguntas. Deixa eu ver aqui no grupo. Não tem. Deixa eu contar uma coisa, então. Deixa eu contar uma coisa que é muito curiosa. Assim, quando eu comecei a trabalhar na televisão, eu estou na televisão há uns 15 anos, mais ou menos, né? E todo o pessoal de caracterização da televisão, quando chega na hora de trabalhar, quando fica todo mundo morrendo de medo, assim, não, mas o Léo é um figurinista premiado, é um maquiador premiado. Eu falei assim, gente, pelo amor de Deus, eu quando estou trabalhando fico cego, vocês precisam me dizer o que eu tenho que fazer. Eu não sou essa pessoa, inclusive, para mim, o trabalho da televisão é muito mais difícil de realizar do que o trabalho de teatro, sabe? Eu não tenho essa visão de... Sabe, da câmera. Um meio tom faz uma diferença tão grande na televisão, sabe? O brilho faz uma diferença tão grande na eu não sei, eu não conheço esse lugar muito, né? Eu conheço esse lugar do teatro, que é você criar a força da câmera, o zoom, você criar com a luz, com a imagem que a gente está desenhando, com tudo isso, né? Com o ator trabalhando em cima disso, né? Então, eu acho curiosíssimo a televisão. Claro que eu sei que eles me respeitam muito e gostam muito do meu trabalho, sem dúvida nenhuma, mas é muito engraçado. Não, você é maquiador, tem até medo de fazer maquiagem. Você fala, gente, pelo amor de Deus, faz aí, né? Me larga na mão numa hora dessa. Não me deixa, não é automaquiagem, não, pelo amor dos céus, né? Não é teatro, né? Porque é muito distante. Léo, muito obrigada. Acho que já estamos aqui a 1h30 de um papo muito legal, muito rico. Gente, abre aí para a gente ver a cara de todo mundo. Agora abre todo mundo aí. Tem alguns já aparecendo. Aí. Tem, aí acho que você tem que clicar meio do lado aí. Ó, tem pessoas aparecendo.
Não sei como que faz para vir para frente aí, como que é. Também não sei. A Caterina, doutora. Acho que a gente tem que falar, ó. Se a gente fala, se a gente fala, aparece. Entendi. Então, todos Olha agradecendo ao Léo. Obrigada. Oi! Tem o Léo. Oi! Maravilhoso! Eu não vou ver a cara de vocês. É um prazer. Obrigado. Foi um prazer. Fala aqui no... Prazer. Muito obrigada, Léo, de verdade. Fez muita diferença aí pra gente. Imagina. Mais alto. Isso, muito bom. Parece lá no norte, viu? Você pode até ficar com essa cadeira para toda hora. Parece... Obrigado, Léo. Obrigada, Léo. Que isso, Brick? Que fofo. Parece lá no Amapá, viu? Opa! Mas o Amapá. Louco, no Amapá, bicho. Isso! Lindo, cara. Que delícia poder estar falando com vocês aí. Que delícia. Muito Segunda que vem tem obrigada. mais. Vê se aparece. Que incrível. Pode ficar. Vou tentar. Aí eu sempre, semana que vem, Estamos o falando pra Eduardo Mora. vai ter. E aí pode as pessoas vão ficar livre. É o mesmo link, eu mando o link para você também, se quiser continuar com a gente. Tá bom. Eu estava falando para você, né? A gente fica tão ocupado com a faxina, com a cozinha, Pois é, né? com tudo que a gente tem que fazer aqui no nosso dia, né? É longo, né? Loucura, Eu falei, graças a loucura. Deus teve uma brechinha na faxina da cozinha. Nossa. Não, imagina, agora a gente tem um pouco de tempo, né, para poder fazer essas coisas. Olha que delícia, mano. Falando com gente lá do Amapá, cara, fala a coisa mais incrível. Tem da Bahia, tem do Rio Grande do Norte também. Bahia. Pô, Tem muito um legal. grupo bom. Uma troca boa essa de Os gatinhos. Recife. Tem uma turminha boa aí. Muito legal, cara. Muito Léo, legal. Adorei. muito obrigada. Obrigada. Mano, obrigado. Fiquem em casa, tá, gente? Obrigada! Valeu. Grande beijo. Beijo, gente. Léo, volte sempre. Um beijo. Maravilhoso. Obrigada, Léo. Obrigada, Mona. Tem gente Tchau, que gente. Até a próxima. Até a próxima. Viu, Léo? Oi? O Lucas Drigues é um aluno meu que está morando agora no Canadá e está seguindo a carreira lá. Estudou Olha lá só. e... Cadê o Lucas? Deixa eu ver aqui. Acho que ele acabou de sair. Tá. É o Lucas Drigues, ele acabou de sair. Então, ainda estamos numa reunião internacional. Um meeting. Um meeting internacional. Muito obrigada, Léo. Imagina, obrigado a foi vocês. muito bom. É bom. Depois quem sabe uma outra hora a gente leve para frente um pouco mais, né? Com certeza, eu acho que é o primeiro de muitos. Tá bom, lindona. Mona, ó, saúde para todo mundo, paciência. Já já a gente vai estar perto de novo. Com certeza. Obrigada. Beijo grande. Hey,